Olá! Na última aula nós conversamos sobre a compaixão de Jesus. Ele andava entre a multidão e sentia as dores das pessoas. Ninguém precisaria falar nada o que estava sentindo, porque ele sabia, porque ele é Deus. É o eterno Deus que estava aqui no mundo de passagem com um alto propósito de dar a sua vida numa cruz para nos salvar, ser ressuscitado por Deus e poder nos oferecer vida abundante e vida eterna na sua casa, no céu. Hoje nós vamos continuar a nossa conversa aqui, conversando sobre as necessidades das pessoas. Jesus tinha compaixão do quê? Por quê? A Bíblia diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Ver as multidões diante de si lhe fazia doer o coração. O povo estava confuso e sem rumo. Eram como ovelhas sem pastor. Diz a Bíblia na versão A Mensagem, de Eugene Peterson, que traduziu a Bíblia numa linguagem muito mais simples para que o seu filho pequeno pudesse compreender melhor a palavra de Deus. Mas voltando ao nosso tema, as necessidades das pessoas. Jesus via as pessoas perdidas. Como é comum vermos as pessoas andando de um lado para o outro. Alguns num ritmo mais acelerado, outros mais lento, outros arrastando-se, porque já bateram tanto cabeça, achando que a solução para a sua vida estava deste lado, outras do outro lado, e elas já estão frustradas, esgotadas, estressadas. Elas estão correndo em busca da felicidade. E onde alguém diz, olha, está ali, outros dizem, está ali, outros do outro lado, mas não está em canto nenhum, porque sem Jesus não existe felicidade que dure, que permaneça para sempre. Todos os modelos não são seguros, não são referências corretas. Eclesiastes fala sobre a busca de um grande rei, o Salomão. Ele estava ali batendo cabeça e usando todos os milhões de recursos que ele tinha para encontrar a felicidade. Ele busca em muitas mulheres, em construções, em grandes projetos, e ele faz 1000 planos, mas nenhum deles leva a nada. E por isso ele começa o seu livro falando vazio dos vazios, tudo é vazio, correr atrás do vento. Ou, em outras versões, fala sobre bolha de sabão, tão linda, tão colorida, mas que em segundos explode e some. É assim a felicidade que o mundo oferece, tão passageira. As pessoas também andam culpadas, não conseguem se perdoar por coisas que fizeram ou deixam de fazer. Todos sabem que são pecadores e muitas vezes procuram desculpas. Perdoa aí qualquer coisa que eu fiz, hein? Eu estou evoluindo, eu estou me aprimorando a cada dia, eu estou tentando melhorar. Mas elas sabem que são pecadoras. E a Bíblia diz que são pecadoras desde o nascimento, por causa do pecado original. Por exemplo, o meu netinho Matias, ele não sabia nem falar direito ainda, estava com 1 ano e pouco. E quando a mãe chega no seu quarto de brinquedos, ele está ali todo encolhido, chorando sem parar e falando, Matias merece disciplina, Matias merece disciplina. E a mãe olhava para todo lado e falou, mas o que esse menino fez que está se sentindo tão culpado desse jeito e achando que merece disciplina?
e por muito procurar ela não encontrou, até que ele confessou que ele tinha pego o giz de cera branco e pintado todo o rejunte do quarto com a cor branca. Como é interessante, uma criança que mal sabe falar, mas ela sabe que ela errou, que ela é pecadora, que ela precisa do Salvador. O perdão de Deus em Cristo Jesus é aquilo que cada pessoa precisa. A Bíblia diz, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos castiga segundo as nossas iniquidades, porque assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem, tanto quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem Ele afastado de nós as nossas transgressões, diz o Salmo 103. Se formos para Isaías 1,18, diz assim, vinde então e aguime, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e eu não vou lembrar de seus pecados, diz a Bíblia em Isaías 43. Era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos ao terceiro dia, e que o arrependimento e a remissão de pecados deve ser pregado em seu nome a todas as nações, diz o Evangelho de Lucas. Eu quero parar um pouquinho aqui para conversar com vocês, porque eu tenho encontrado nos hospitais pessoas que estão mais do que conscientes de que são pecadoras e quanto pecaram. Eu me lembro de ter encontrado um rapaz com 18 anos que havia, depois de uma briga, levado um tiro que entrou pelas costas, passou entre coração e pulmão e saiu pelo pescoço, deixando-o tetraplégico. E depois, com a evolução da doença, ele ficou paraplégico pelo resto da vida. Branco Dinamite era o nome fictício, era um apelido de guerra, porque o seu nome, na verdade, era Josué. E este rapaz, que tinha sido criado na igreja, sua avó era muito crente, se misturou com a turma da bagunça, entrou nas drogas, álcool, tráfico e assaltos. Ele era chefe de quadrilha. Mas naquele hospital, depois de baleado, ele pôde conhecer através da palavra de Deus, da instrumentalidade da capelania, missão urbana, a pessoa de Cristo Jesus. Recebeu Jesus como seu Salvador e começou uma vida nova. Gente, é lindo demais como Deus nos faz de novo. Ele nos dá um novo começo, ficha limpa, nenhuma condenação, como diz Paulo no livro de Romanos. Estamos começando uma vida andando com Deus. E Branco Dinamite hoje é Josué, um homem novo, um homem feito novo pelo Senhor, que é confortado em meio ao seu problema que está permanecendo, fisicamente falando, mas o seu coração é novo. A Bíblia diz, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não seja enganado, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor
Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Que mensagem maravilhosa! Você foi assim, mas você foi lavado, foi feito novo e agora você é uma nova pessoa. E mesmo assim, nós escorregamos. Muitas vezes nós sabemos que não deveremos fazer aquilo, mas acabamos fazendo. Nós falamos que nós nunca mais vamos cometer o mesmo erro de novo e caímos logo em seguida. Mas a Bíblia continua a ter uma boa notícia para nós. Ela diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É Ele a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também para o mundo inteiro, diz 1 João 2. Que presente maravilhoso! Nós temos vida em Jesus. E a cada dia, quando nós nos alimentamos da Sua palavra, nós vamos conhecendo melhor, mais de perto. E Ele vai trabalhando no nosso ser, como o oleiro trabalha um vaso de barro. E Ele vai fazendo-nos de novo, nos conformando à imagem do Seu Filho Jesus. Quando as pessoas olham para nós, falam assim: nossa, você tem alguma coisa de diferente. O que existe na sua vida? Porque é muito bom. Eu preciso desta vida que você encontrou, porque você parece que tem alguma coisa em especial, alguma coisa a mais. Eu preciso daquilo que você encontrou. Como é gratificante podermos apresentar o Evangelho, o poder de Deus, as boas notícias e falar que aquele que morreu por nós na cruz pode dar vida àquela pessoa também. Perdão, ficha limpa, começo novo, vida eterna, assim como deu a nós. Que Deus abençoe a sua vida e até logo, até o nosso próximo encontro.